Audiolivro romântico sobre lobisomens escrito por Tala Henderson. Prólogo. Eu deveria ter morrido na noite em que o meu lobo se calou. Pelo menos era o que eu pensava, enquanto a lâmina de Sarafene gravava mais um símbolo na minha omoplata. A Quetoros do Rei da marca deste mês. Eu já não gritava. Gritar só a fazia sorrir. E eu tinha aprendido anos atrás que a minha dor era o maior prazer dela. Então, mordi a tira de couro que ela tinha enfiado entre os meus dentes e senti a magia a escoar do meu corpo como o sangue de uma ferida aberta. Fica quieto, sussurrou ela, com o hálito quente no meu ouvido. Tu sabes o que acontece quando estragas o meu trabalho. Eu sabia que da última vez que eu recuei, ela começou tudo de novo. 3 horas de entalhes, sangue e aquela sensação oca de sucção, como se algo fundamental tivesse sido arrancado do meu âmago. A minha loba, a parte de mim que deveria ser feroz e livre, não se movia há tanto tempo que às vezes eu esquecia que ela existia. Quando Sarafene finalmente recuou, admirando o seu trabalho, eu permaneci perfeitamente imóvel de joelhos, com a cabeça baixa e as mãos apoiadas no chão de pedra fria de seus aposentos privados. Esse era o meu lugar. Era tudo o que eu merecia. Lindo, ela murmurou, passando um dedo perfeitamente cuidado pela minha espinha, bem sobre a ferida recente. Eu estremeci e ela riu. Aquela risada cristalina e perfeita que fazia as matilhas se atropelarem para agradá-la. És muito mais útil assim, Sara, quebrada e silenciosa. Se ao menos pudesses ver como estás melhor agora do que antes. Antes eu tentava não pensar no antes. Antes era um conto de fadas que eu contava a mim mesma. Um sonho de um companheiro desvanecido e um lobo que cantava no meu sangue. Antes era a noite em que senti o poste. Segui-o até a borda do território da Alcateia e encontrei-o, o meu Elrich, o nosso alfa, parado ao luar com os olhos fechados e o rosto inclinado para o céu. Eu estava prestes a dar um passo à frente para chamá-lo, quando Sarafene apareceu das sombras como um fantasma. Ela olhou para mim, realmente olhou para mim, e eu vi o lampejo de pânico nos seus olhos antes de ela sorrir. Aquele sorriso deveria ter sido o meu primeiro aviso. Também sentiste, não sentiste? Ela disse suavemente. A atração por ele. É assim que sabes que não és nada de especial, pequena ômega. Todas as fêmeas desta alcateia sentem-se atraídas por um alfa como ele. Não significa nada. Mas eu sabia que significava. A minha loba gritava, arranhava, desesperada para chegar até ele. E então Sarafene ofereceu-me chá. Apenas uma cortesia entre companheiros de matilha, ela disse. E eu fui tola o suficiente, desesperada o suficiente, solitária o suficiente para a aceitar. Acordei 3 dias depois nos aposentos dos criados, sem memória do que tinha acontecido, e com uma loba que não respondia quando eu a chamava. E Sarafene, ela foi anunciada como a companheira desvanecida do meu Elrich naquela semana. A sua cerimônia de reivindicação foi a celebração mais luxuosa que a nossa alcateia tinha visto em um século. Achei que tinha enlouquecido. Achei que o poste de companheira tinha sido imaginação minha. Um desejo de uma loba ômega com delírios de grandeza. Então, quando Sarafene me chamou para ser sua assistente pessoal, fui de boa vontade, até mesmo grata pela oportunidade de servir a Luna e estar perto do coração da alcateia. Isso foi há 6 anos. 6 anos a aprender que a beleza da minha Luna era uma máscara sobre algo podre e cruel. 6 anos de rituais que deixaram as minhas costas, ombros e braços cobertos de cicatrizes que ardiam com um calor sobrenatural. 6 anos a sentir a minha loba a afastar-se cada vez mais, até não ser mais do que um sussurro na escuridão. E depois nem isso. 6 anos a servir a mulher que roubou a minha vida e a ver ao lado do companheiro que deveria ser meu. Podes retirar-te, disse Sarafene agora, acenando com a mão como se eu fosse fumo a ser dispersado. Limpa-te antes do serviço de jantar. E Solara, ela agarrou o meu queixo, forçando-me a olhar nos seus olhos. Aqueles olhos frios e bonitos que a alcateia achava tão gentis. Se deixares o alfa ver essas cicatrizes, vou cortar a tua língua e dar-te para comer. Não queremos que ele tenha uma ideia errada sobre a sua amada Luna. Queremos? Não, Luna, sussurrei. As palavras automáticas quebradas. Boa menina. Tropecei de volta para os aposentos dos criados, as minhas feridas recentes a arder sob a túnica folgada que vesti com as mãos trêmulas.
Os outros ômegas evitaram o meu olhar quando passei por eles. Sabiam que era melhor não me reconhecer, não mostrar simpatia. A crueldade de Sarafeni estendia-se a qualquer um que ousasse confortar o seu animal de estimação favorito. Era isso que eu era. Um animal de estimação, uma ferramenta, uma bateria para qualquer magia negra que ela estivesse a usar para manter a sua posição como Luna. Eu deveria ter lutado, deveria ter gritado, deveria ter corrido, deveria ter contado a alguém o que estava a acontecer naquelas câmaras trancadas, onde ela realizava os seus rituais. Mas quem acreditaria em mim? Sarafine era perfeita, amada pela Matilha, adorada por Marish, poderosa e graciosa, e tudo o que uma Luna deveria ser. E eu não era nada. Uma ômega que nem conseguia mais sentir o seu próprio lobo. Além disso, uma pequena parte venenosa de mim sussurrou. Talvez eu merecesse isso. Talvez isso fosse um castigo por ousar desejar algo tão sagrado como um vínculo de companheirismo quando eu era tão claramente indigna. Consegui chegar ao meu pequeno quarto, pouco mais do que um armário com um colchão, antes que as minhas pernas cedessem. A dor estava pior desta vez, espalhando-se pelos meus ombros como fogo, e a sensação de vazio no meu peito tinha se expandido até me sentir como uma concha vazia, raspada de tudo o que me mantinha viva. A minha loba não se mexeu, ela nunca mais se mexia. Perguntei-me, não pela primeira vez, se ela estava morta, se Sarafene tinha de alguma forma matado essa parte essencial de mim e eu era apenas teimosa ou estúpida demais para deixar o meu corpo seguir. Talvez fosse mais fácil se eu o fizesse. O pensamento veio e foi como uma sombra familiar, mas nunca se fixando completamente. Porque apesar de tudo, apesar da dor, do vazio e da certeza absoluta de que isso era tudo o que eu seria para sempre, uma pequena centelha de teimosia me mantinha respirando. Eu não sabia por quê. Eu não sabia por que estava me agarrando a isso. Eu só sabia que não podia desistir. Ainda não. O serviço de jantar naquela noite foi um desastre. Não por causa de nada que eu tenha feito. Eu era sempre cuidadosa, sempre perfeita no meu serviço, porque erros significavam punições, e eu não podia me dar ao luxo de receber mais notas. Mas porque o alfa visitante da matilha lua sangrenta trouxe o seu beta, e o beta trouxe a sua companheira, e a sua companheira olhou para Sarafene e ficou perfeitamente, anormalmente imóvel. Você não é a companheira dele, disse ela claramente, a sua voz cortando a conversa educada do jantar como uma lâmina. Consigo sentir o cheiro da magia em ti. O que fizeste? O salão de jantar ficou em silêncio. Eu congelei com uma jarra de vinho nas mãos, mal respirando, enquanto a compostura perfeita de Sarafene se quebrou por apenas uma fração de segundo. Então ela riu. Aquela mesma risada cristalina e bela, e balançou a cabeça com gentil confusão. Desculpa, não compreendo. O vínculo de companheirismo é sagrado. Não pode ser falsificado. Não. A companheira do Beta disse lentamente, estreitando os olhos. Não pode, mas pode ser mascarado. Pode ser escondido. E há algo de errado aqui. Algo muito errado. A voz de Mile era baixa, mas absoluta, o seu comando alfa ecoando pela sala como um trovão. Você é uma convidada na minha casa. Não vai insultar a minha aluna. A companheira do Beta recuou, mas os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala, e eu vi a pena neles, a compreensão que surgia. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. Eu corri assim que fui dispensada. O meu coração batia tão forte que achei que fosse partir as minhas costelas. Mas eu deveria saber que fugir apenas atrasaria o inevitável. Sarafene me encontrou 1 hora depois na lavanderia, onde eu estava a esfregar sangue das vestes rituais dela. O meu sangue, da escultura da semana passada. Aquela intrometida. A Irima quase arruinou tudo. Ela sibilou, e antes que eu pudesse me virar, a mão dela estava no meu cabelo, batendo meu rosto contra a pia de pedra. Estrelas explodiram na minha visão. Se ela empurrasse um pouco mais forte, se o meu Elrich me questionasse, você tem ideia do que eu sacrifiquei para manter este feitiço? Na verdade, eu tinha. Eu sabia exatamente o que ela havia sacrificado, porque eu era o sacrifício. Cada gota de poder que ela drenou de mim foi para manter o feitiço que fez o lobo de Milry acreditar que ela era sua companheira. Desculpa, Luna. Eu ofeguei, porque era isso que ela queria ouvir.
Tu estás arrependida, ela repetiu zombeteiramente. Então ela me puxou para ficar de frente para ela, e havia algo selvagem nos seus olhos, algo desesperado. Devias estar grata, sabes? Grata por eu ter visto o que eras antes que pudesses arruiná-lo. E Omega como Luna da alcateia principal de prata. Terias destruído tudo. Ela empurrou-me contra o lavatório e senti algo rasgar, uma das cicatrizes mais antigas no meu ombro, aberta pelo impacto. Sangue fresco encharcou a minha túnica, quente e molhado. Limpa isto, ordenou Sarafene, e fica fora de vista pelos próximos 3 dias. Tenho um trabalho importante a fazer e não posso ter-te a sangrar pelos corredores como um animal ferido. Ela saiu deixando-me amontoada no chão, com sangue a acumular-se debaixo de mim e lágrimas que me recusava a derramar a arder na minha garganta. Fica fora de vista. Isso pelo menos eu podia fazer. Arrastei-me até ao meu quarto e tentei enfaixar a ferida, mas estava muito alta no meu ombro e as minhas mãos tremiam demasiado. O sangue continuava a escorrer, encharcando camada após camada de tecido, e comecei a sentir-me tonto, desconectado do meu corpo. Era isso, pensei distante. Era assim que eu morreria. Sozinho num quarto do tamanho de um armário, sangrando por um ferimento que a minha aluna me causara, sem ninguém para saber que eu tinha partido. E talvez isso fosse adequado. Talvez fosse exatamente o que eu merecia. Devo ter desmaiado, porque a próxima coisa que me lembro é de alguém a bater na minha porta, sacudindo a moldura com a força das batidas. Salara. A voz era masculina, desconhecida. Salara. O alfa requer a presença de todos os funcionários domésticos no salão principal imediatamente. Ordens da Luna. Ordens da Luna. Claro. Tentei levantar-me, quase caí, segurei-me na parede. O sangramento tinha diminuído, mas a minha túnica estava rígida com sangue seco, e quando me movia, a ferida abria novamente. Eu não tinha uma camisa limpa. Eu tinha desistido de requisitar roupas novas meses atrás, depois que Sarafene me disse que eu não merecia desperdiçar os recursos do grupo. Vestia a única outra túnica que possuía, surrada e cinzenta, mas pelo menos não pingava, e amarrei-a o mais apertado que pude. O sangue acabaria por aparecer, mas talvez eu pudesse ficar nos fundos, invisível como sempre. A caminhada até o salão principal parecia como nadar em mel, cada passo exigindo um esforço consciente. Outros servos passavam por mim com os olhos desviados. Eles sabiam. Eles sempre sabiam quando Sarafene tinha sido particularmente cruel. Mas ninguém ajudava. Ninguém nunca ajudava. O salão principal estava lotado de membros da alcateia, todos murmurando confusos. Deslizei pela parede dos fundos, tentando me fazer pequena, tentando desaparecer nas sombras. E então o meu Elrich entrou. Eu o tinha visto milhares de vezes nos últimos 6 anos. Eu servia as suas refeições, limpava o seu escritório, ouvia a sua voz ecoando pela casa da matilha, enquanto ele conduzia reuniões e tomava decisões. Mas eu aprendi a não olhar diretamente para ele, a não deixar-me sentir aquele puxão fantasmagórico no peito que não poderia ser real. Olhar para ele doía. Doía de uma forma mais profunda do que qualquer uma das esculturas de Sarafene. Houve uma preocupação levantada, disse ele, sua voz grave ecoando facilmente pelo salão. Uma aluna visitante sugeriu que poderia haver interferência mágica nos laços da nossa matilha. Esta é uma acusação grave, que não levo de ânimo leve. O meu sangue gelou. Não. Não, isto não podia estar a acontecer. Para dissipar essas preocupações, pedi ao nosso curandeiro-chefe que realizasse um teste simples. Qualquer membro da matilha que se sinta inseguro sobre os seus laços ou que tenha notado algo incomum será examinado. É voluntário, mas encorajo a participação. A manipulação mágica dos laços de companheirismo é proibida por uma lei antiga. E se isso estiver a acontecer aqui, vamos erradicá-la. Vi Sarafene na primeira fila, com o rosto perfeitamente composto, perfeitamente calmo. Mas eu a conhecia bem o suficiente para ver a tensão nos seus ombros, o aperto dos seus punhos brancos. Ela estava aterrorizada. E se ela estava aterrorizada, eu precisava fugir. Comecei a recuar em direção à porta, movendo-me devagar, com cuidado. Se eu pudesse sair antes que todos permanecessem até serem vistos... Milry continuou, e os seus olhos percorreram a sala. Sem exceções. O seu olhar passou por mim, sem me ver, e senti aquela dor oca no peito transformar-se em algo mais agudo.
Mesmo agora, mesmo estando na mesma sala, ele não sabia que eu existia. A fila avançava lentamente. Um por um, os membros da alcateia aproximavam-se do curandeiro, que realizava algum tipo de ritual que fazia a pele deles brilhar brevemente com uma luz pálida. Um por um, eles eram liberados e mandados embora. E um por um, eu estava a ficar sem lugares para me esconder. A ferida no meu ombro começou a sangrar novamente, um sangramento lento e constante que eu podia sentir a molhar a minha túnica. Pressionei a mão contra ela, tentando aplicar pressão sem ser óbvio, mas não estava a funcionar. O tecido estava saturado e eu podia sentir o calor a espalhar-se pelo meu braço. Em seguida, a curandeira chamou. Eu era o próximo. Não havia mais ninguém entre mim e a frente da sala. Todos os outros servos tinham sido liberados, mandados embora. Era só eu. Dei um passo à frente com as pernas bambas, mantendo a cabeça baixa e a mão pressionada contra o ombro. Apenas passe por isso. Deixe-a fazer o teste. E então, nome? Perguntou a curandeira. Salara. A minha voz saiu como um sussurro. Mais alto, por favor, e tire a mão para que eu possa fazer o exame. Salara. Repeti um pouco mais forte, mas não tirei a mão. Não consegui. Se o fizesse, todos veriam o sangue e fariam perguntas, e Sarafene também. A sua mão, disse a curandeira, desta vez com mais firmeza. Abaixei a mão. Por um momento, nada aconteceu. Os olhos da curandeira baixaram-se para o meu ombro, para a mancha vermelha que se espalhava e parecia preta na luz fraca do corredor. A sua expressão mudou de indiferença profissional para choque, depois horror. O quê? Quem fez isso a ti? Eu caí, disse automaticamente. A mentira tão praticada que saiu suave como seda. Eu sou apenas desajeitada. Isso não é um ferimento de queda. A curandeira estendeu a mão para mim e eu recuei tão violentamente que tropecei. Criança, há quanto tempo estás a sangrar? Não é nada. Estou bem. Só preciso enviar um e-mail para o Rick. A voz da curandeira estalou como um chicote. Enviar um e-mail para o Rick? Vem aqui agora. Não, 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 isso não estava a se acontecer. Tentei recuar, mas havia membros da matilha atrás de mim, cercando-me, e a sala estava a começar a inclinar-se e girar. Ouvi passos pesados e rápidos. Ouvi a voz de Sarafene, aguda e autoritária. O que significa isto? A Omega está bem. Ela só está a ser dramática. E então o Mirish estava ali bem na minha frente. A sua presença era tão avassaladora que os meus joelhos quase cederam. Ele estava tão perto que eu podia sentir o calor que irradiava do seu corpo. Podia sentir o cheiro de pinheiro e geada e algo selvagem que fez o meu peito doer com um desejo que eu pensava ter matado anos atrás. Deixa-me ver, disse ele calmamente. Não era uma ordem alfa, era pior. Era um pedido, gentil e preocupado. E eu não sabia como processar isso. Estou bem, Alfa, sussurrei. Não quero desperdiçar o teu tempo. Deixa-me ver. A sua mão subiu, alcançando o meu ombro, e eu não consegui me conter. Afastei-me bruscamente, tropeçando, e as minhas costas bateram na parede. O impacto fez com que a ferida se abrisse ainda mais, e senti o sangue jorrar, quente e repentino, encharcando completamente a túnica. Os olhos de Miri arregalaram-se. Oriste. Depois, baixaram-se para o meu ombro, para o sangue que agora jorrava claramente por baixo das minhas roupas. Tira a tua túnica, disse ele. E desta vez, foi uma ordem impregnada do poder alfa que fez o meu corpo mover-se antes que a minha mente pudesse protestar. As minhas mãos foram para os laços, trêmulas, tremendo. Eu não conseguia fazer isso. Se eu fizesse isso, ele veria. Ele veria as cicatrizes, os sigilos, as evidências de tudo o que Sarafene tinha feito. E ela me mataria por isso. Ela tinha prometido que me mataria por isso. Mas as minhas mãos continuaram a mover-se porque eu não podia lutar contra uma ordem alfa. A túnica soltou-se, caiu e Melikri viu. Observei o seu rosto enquanto ele absorvia todo o horror do que estava escondido debaixo das minhas roupas. Observei a sua expressão passar de preocupação para confusão, para compreensão crescente e para raiva incandescente absoluta. Os seus olhos de lobo, passaram de ouro escuro para âmbar puro e brilhante no espaço entre um batimento cardíaco e o seguinte. E então ele fez algo que eu nunca tinha ouvido um alfa fazer em toda a minha vida. Ele gritou. Não um rugido, não uma ordem,
Um grito cru e agonizante e absolutamente selvagem. Um som de fúria e dor tão puras que congelou todas as pessoas no salão. As janelas chocalharam, o chão tremeu e o próprio ar parecia estalar com a força da sua raiva. Companheira. A palavra explodiu dele como uma bomba a arrebentar. E eu senti isso. Senti algo no meu peito que estava trancado há 6 anos de repente se abrir. Não, não era possível. Eu tinha imaginado isso. Eu estava errada. Ele tinha escolhido Sarafene. Ele tinha reivindicado Sarafene. Ele é meu companheiro. Ele rugiu novamente. E desta vez o seu lobo estava bem ali, na superfície, mal contido, o seu corpo começando a se transformar e ondular. Meu companheiro, quem fez isso com o meu companheiro? E durante tudo isso, durante o caos, o terror e a absoluta impossibilidade do que estava para acontecer, eu senti. O vínculo real, aquele que estava escondido, suprimido, bloqueado por qualquer magia que Sarafine tivesse usado. Mas a raiva do meu Ulrich, o foco primitivo e obstinado do seu lobo em mim, tinha quebrado o feitiço como vidro. E agora eu podia senti-lo encaixar-se no lugar com uma certeza que me tirou o fôlego. Ele era meu. Ele sempre tinha sido meu e eu tinha sofrido por 6 anos porque alguém o tinha roubado de mim. Olhei para o outro lado da sala e encontrei Sarafene. Ela estava paralisada, com o rosto pálido, os olhos arregalados com um terror que finalmente correspondia ao que ela me fez sentir durante anos. Foi ela, ouvi-me dizer, com uma voz mais forte do que tinha sido em anos. A Luna. Ela fez isto comigo. O meu Elrich virou-se para Sarafene, e a expressão no seu rosto era nada menos que apocalíptica. Explica, disse ele suavemente, e a ameaça naquela única palavra era mais aterrorizante do que qualquer rugido. Explica por que é que a minha companheira desvanecida tem cicatrizes de magia negra. Explica por que é que eu estive cego à sua existência durante 6 anos. Explica antes que eu te destrua com as minhas próprias mãos. A compostura de Sarafene desmoronou. Por um momento vi a sua verdadeira essência. Não a Luna perfeita, mas a mulher desesperada e insegura que orquestrou tudo isso, porque não suportava ser a segunda melhor. "Achas que eu queria isso?" gritou ela, e havia algo quebrado na sua voz, algo quase lamentável. "Achas que eu queria me ligar a um lobo que sempre sentiria que eu era inferior, sabendo que tu olharias para mim e, no fundo, saberias que eu não era a pessoa certa?" Ela agora chorava, o rímel escorrendo pelo rosto, toda a sua beleza transformada em algo feio e cru. Eu tomei o que deveria ser meu. Eu me tornei forte. Tornei-me a Luna de que todos precisavam. E ela apontou para mim com a mão trêmula. Ela era apenas uma ômega. Ela teria te arruinado. Arruinado a Alcateia. Fiz isto por todos. Tu torturaste a minha companheira durante 6 anos, disse Maelrich, com a voz a baixar para pouco mais do que um sussurro. Tu gravaste feitiços na pele dela. Roubaste o lobo dela. Fizeste-me viver uma mentira enquanto a minha companheira desvanecida sofria sozinha. Ele deu um passo à frente e Sarafene recuou. Queres saber o que realmente fizeste? A voz dele agora tremia, mal controlada. Tu quebraste algo sagrado. Violaste as leis mais antigas que temos. E para quê? Poder, estatuto. Eu amava-te, gritou Sarafene. Eu amava-te. E tu nunca terias olhado para mim se ela estivesse lá. Então devias ter me deixado ir, disse Melrich. Devias ter aceitado que nem tudo neste mundo é destinado a ti. Em vez disso, tornaste-te um monstro. Ele virou-se para os guardas da matilha. Levem-na para as celas, acorrentem-na com ferro. Quero que coloquem proteções naquela sala para conter um demônio. E alguém encontre o especialista em magia da Pax. Preciso de saber cada feitiço que ela lançou, cada ritual que realizou, cada gota de poder que roubou. Então os seus olhos voltaram para mim. E toda aquela raiva, toda aquela fúria se transformaram em outra coisa. Algo que me fez prender a respiração e meu coração partido balbuciar no peito. Preocupação, ternura, culpa tão profunda que era quase doloroso testemunhar. Solará, disse ele suavemente, e o som do meu nome na sua voz fez-me querer chorar. Sinto muito mesmo. Ele estendeu a mão para mim e desta vez eu não recuei.
A sua mão tocou a minha bochecha sem marcas, com uma gentileza que parecia impossível vinda de alguém que estava prestes a cometer um assassinato. Deixa-me ajudar-te, sussurrou ele. Por favor, deixa-me começar a consertar aquilo de que eu deveria ter te protegido. Acenei com a cabeça porque não conseguia falar com o nó na garganta. E quando ele cuidadosamente, com muito cuidado, me levantou nos braços, senti algo dentro de mim que estava congelado há 6 anos finalmente começar a descongelar. A minha loba despertou. Não foi um despertar suave. Foi uma explosão de raiva, dor e tristeza tão intensa que eu ofeguei, agarrando a camisa do meu Elrich, enquanto o meu corpo tentava processar o retorno de algo que eu pensava estar morto. Calma, murmurou ele, abraçando-me com mais força. Calma, pequena companheira. Agora estás segura. Eu estou contigo. Juro pela minha vida. Estou contigo. Mas a minha loba não acreditava nele. Como poderia? Ela era uma estrela enjaulada, ardendo de raiva e tristeza. E ela queria sangue. Ela queria vingança. Ela queria magoar todos que nos magoaram. E ela não se importava que isso me destruísse no processo. Estou aqui, pensei desesperadamente, tentando alcançá-la. Estou aqui e estamos a salvo. Por favor, acalma-te. Mas ela estava além da razão, além do conforto. Ela era 6 anos de trauma acumulado com dentes e garras e estava absolutamente selvagem. Esta não seria a reunião feliz com que eu sonhara. Isto seria uma guerra, e eu não tinha ideia se era forte o suficiente para vencê-la. O exame da curandeira revelou a extensão total dos danos. Havia 43 cicatrizes no meu corpo, 43 entalhes rituais separados, cada um deles um ponto de sucção onde Sarafeni tinha drenado o meu poder para alimentar o seu feitiço de glamour. Algumas delas tinham sido usadas com tanta frequência que se tornaram condutas permanentes, ainda a extrair ativamente de mim, mesmo sem a sua intervenção direta. Ela transformou-te numa bateria, disse a curandeira, com a voz a tremer de raiva mal contida. Uma fonte de energia viva e respirante. O fato de teres sobrevivido tanto tempo é um milagre. A maioria dos lobos teria morrido em menos de um ano. Sentei-me na mesa de exame do hospital da Alcateia, enrolada num cobertor, porque não conseguia parar de tremer. O meu Elrich estava encostado à parede oposta, com os braços cruzados e o maxilar tão apertado que eu podia ver os músculos a contrair-se. Ele ficou lá durante todo o exame, recusando-se a sair, apesar das sugestões da curandeira de que eu poderia ficar mais confortável sem uma audiência. Mas eu não queria que ele saísse. Por mais assustadora que fosse a sua presença, por mais que fizesse o meu coração acelerar e a minha loba se debater contra a sua jaula mental, também me sentia mais segura com ele ali, protegida de uma forma que não sentia desde antes de Sarafeni roubar a minha vida. Pode reverter isso? Melick perguntou, com a voz cuidadosamente controlada. O curandeiro hesitou. As feridas físicas vão sarar, mas os danos mágicos são diferentes de tudo o que já vi. As cicatrizes criaram caminhos no sistema energético dela que não deveriam existir. Posso fechar os sifões ativos, mas desfazer 6 anos de manipulação mágica vai levar tempo. E especialistas, não estou equipada para lidar com algo dessa complexidade. Então, traga todos os especialistas de que precisamos. O custo não é problema. Mehri Alfa, a curandeira corrigiu-se rapidamente. Não se trata apenas da magia, a sua loba. Ela virou-se para me olhar, com os olhos tristes. Há quanto tempo não sente a sua loba? 6 anos, sussurrei. Ela ficou em silêncio logo a seguir. Logo a seguir ao chá. O chá que a Sarafeni lhe deu. Acenei com a cabeça. A boca da curandeira apertou-se. Uma poção supressora, provavelmente misturada com algo para a tornar mais suscetível ao feitiço. Mais 6 anos. Ela abanou a cabeça. Esse tipo de dormência forçada combinada com o trauma de ver-te sofrer sem poder proteger-te. A tua loba não vai acordar suavemente, Sara. Quando ela voltar, vai estar zangada. Possivelmente perigosa até para ti. Eu sei, disse eu, porque eu sabia mesmo. Eu sentia-a mexer-se na minha mente desde que Malrich me reivindicou como sua companheira na frente de toda a Alcateia. E o que eu sentia não era conforto ou alegria. Era raiva. Raiva pura e destilada que me deixava aterrorizada com o que aconteceria quando ela finalmente se libertasse. Posso ajudar a controlar o despertar,
ofereceu a curandeira. Existem técnicas, rituais que podem facilitar a transição. Mas, no final das contas, isso é algo que você terá que fazer sozinha. Você terá que enfrentar a sua loba e convencê-la de que vocês estão do mesmo lado. E se eu não conseguir, o silêncio do curandeiro foi resposta suficiente. Merritt afastou-se da parede, movendo-se para ficar ao lado da mesa de exame. Você não estará sozinha, disse ele com firmeza. O que quer que você precise, o que for preciso, eu estarei lá. Olhei para ele. Realmente olhei para ele pela primeira vez desde que tudo isso começou. Ele era bonito de um jeito rude, com traços marcantes e um poder mal contido. Mas foram os seus olhos que me prenderam, me seguraram. Eles estavam cheios de uma culpa tão profunda que fez meu peito doer. Isso não é culpa sua, eu me peguei dizendo. Sim, é. A sua mão se fechou na borda da mesa. Eu vivi com ela por 6 anos, dormi ao lado dela, confiei nela, deixei-a ser aluna da minha alcateia. E durante todo esse tempo, a minha verdadeira companheira estava a sofrer sob o meu próprio teto. E eu não sabia. Eu não senti isso. Que tipo de alfa isso faz de mim? O tipo que foi manipulado por uma magia poderosa, interrompeu o curandeiro. Merritt, a culpa é natural, mas não é produtiva. O que Sarafene fez foi uma obra-prima de magia negra. O feitiço não apenas escondeu Solara de ti. Ele ativamente te alimentou com informações falsas. Fez-te acreditar que o vínculo com Sarafene era real e certo. Não tens culpa por ter sido vítima disso. Eu deveria ter questionado, ele insistiu. O vínculo com Sarafene sempre pareceu estranho, como estática num rádio, algo que não estava bem. Mas eu ignorei. Convenci-me de que era normal, que os laços nem sempre eram como as histórias diziam. E porque fui fraco, porque não insisti mais, a Solara pagou o preço. Não te culpo, sussurrei. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Devias culpar-te. Bem, eu não culpo. Apertei o cobertor à minha volta. Culpa a Sarafene. Culpa a magia. Mas não te culpes por teres sido enganado por alguém que passou anos a aperfeiçoar a arte da mentira. Ele olhou para mim por um longo momento e vi algo mudar na sua expressão. Não era aceitação. Ele não iria perdoar-se tão facilmente. Mas talvez fosse o início da compreensão de que o seu ódio por si mesmo não estava a ajudar nenhum de nós. Vou consertar isto, disse ele finalmente. Não sei como, mas vou passar o resto da minha vida a consertar isto. Não sabia como responder a isso, então apenas acenei com a cabeça. A curandeira limpou a garganta. Vou recomendar 48 horas de descanso antes de começarmos qualquer tratamento mágico. A Solara precisa de tempo para processar tudo o que aconteceu, e o seu corpo precisa de tempo para começar a curar-se naturalmente. Entretanto, ela olhou para o Melik. Ela vai precisar de um lugar seguro para ficar. Um lugar onde se sinta segura. Ela vai ficar nos meus aposentos, disse o Melik imediatamente. Não. A palavra saiu mais aguda do que eu pretendia, impulsionada por uma onda de pânico. Os aposentos dele, onde ele tinha vivido com a Sarafene, onde eles tinham... Eu não conseguia. Eu não poderia ir para lá. Não, repeti mais suavemente desta vez. Eu não posso. Por favor. A compreensão surgiu nos seus olhos. Claro, desculpe. Eu não estava lá a pensar. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo subitamente perdido. Onde você se sentiria confortável? Escolha, e será seu. No meu quarto, eu disse, nos aposentos dos criados. Eu só preciso de um lugar familiar. O curandeiro franziu a testa. Solara, o teu quarto mal tem espaço para uma cama. Não é adequado para a recuperação. É meu, insisti. É o único espaço em toda esta casa que é meu. Por favor. A expressão de Milry era de dor, mas ele acenou com a cabeça. O que precisares. Mas vou colocar guardas no teu corredor. E se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, chama-me imediatamente. Eu o farei. Ele não parecia convencido, mas não discutiu. O curandeiro me deu um suprimento de analgésicos e pomadas para as feridas, juntamente com instruções rigorosas para descansar e evitar o estresse, como se isso fosse possível. Quando finalmente voltei para o meu pequeno quarto, desabei na minha cama e deixei o cansaço me dominar. Sonhei com lobos, sangue e gritos. Sonhei com o rosto de Sarafene enquanto ela gravava outro símbolo na minha pele. Sonhei com os olhos de Melik cheios de uma culpa que parecia tristeza.
E por baixo de tudo isso, senti o meu lobo a agitar-se, a ficar mais forte, a preparar-se para um acerto de contas que me aterrorizava mais do que qualquer coisa que Sarafene já tivesse feito. Os primeiros 3 dias após a revelação foram uma confusão de política da alcateia e exames mágicos. A companheira do alfa visitante, cujo nome era Lyra, e que tinha sido a primeira a sentir o feitiço, ficou para ajudar a desvendar o encantamento. Ela era uma coisa rara, uma loba nascida com a capacidade de ver magia, e observá-la trabalhar era como ver um artista dissecar uma pintura. É brilhante, ela admitiu relutantemente enquanto examinava uma das minhas cicatrizes com as pontas dos dedos brilhantes. Maligna, mas brilhante. Ela não criou apenas um feitiço. Ela criou um ciclo vicioso. Cada vez que o lobo de Mauri tentava sentir-te, o feitiço redirecionava essa energia para ela, fazendo com que o falso vínculo parecesse mais forte. E o poder que ela roubou de ti não era apenas combustível para o feitiço. Ele foi integrado à assinatura energética do próprio Miley, tornando quase impossível para ele detectar que algo estava errado. Fiquei muito quieta enquanto ela trabalhava, tentando não recuar cada vez que a magia dela tocava a minha pele. O meu Elrich andava atrás de nós como um animal enjaulado, incapaz de ficar parado, incapaz de parar de observar cada reação minha. Podes quebrá-lo completamente? Perguntou pela 10ª vez naquela hora. Estou a trabalhar nisso, disse Lyra pacientemente. Mas, meu Rick, você precisa entender que o feitiço está em vigor há 6 anos. Ele está entrelaçado nos sistemas energéticos de ambos. Quebrá-lo não é como cortar um fio. É como desembaraçar um nó que foi apertado cada vez mais com o tempo. Se eu apressar isso, posso causar danos permanentes a ambos. Quanto tempo? Semanas, talvez meses. Algumas das ligações mais profundas podem nunca se dissolver completamente. Elas terão apenas de ser substituídas pela vossa ligação real, que está a ficar mais forte. A frustração de Malrich era palpável, mas ele forçou-se a acenar com a cabeça. O que for preciso, apenas certifique-se de que ela não sinta dor. As cicatrizes já não doem, ofereci baixinho. Era verdade. A sensação de queimadura que tinha sido constante durante anos tinha se transformado numa dor surda, e mesmo essa estava a diminuir à medida que a Lyra trabalhava para fechar os pontos de sifão. A dor física pode estar a desaparecer, disse a Lyra gentilmente. Mas, Solara, precisamos de falar sobre a tua loba. Fiquei tensa. O que se passa com ela? Eu consigo senti-la. Ela é mais forte do que imaginas, o que provavelmente é a única razão pela qual sobreviveste por tanto tempo. Mas ela também está... Lyra hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela está fragmentada, traumatizada. Quando ela acordar completamente, terás que integrar toda essa raiva e dor à tua consciência. Não vai ser fácil. Eu sei. Eu vinha sentindo isso cada vez mais a cada dia que passava. A minha loba pressionava as barreiras da minha mente, exigindo libertação, prometendo violência se eu tentasse contê-la por muito mais tempo. Tentaste falar com ela? Lyra perguntou. Eu tentei. Ela não me ouve, ou talvez não consiga. Tudo o que sinto dela é raiva. A raiva é boa, disse Lyra, surpreendendo-me. A raiva significa que ela ainda está a lutar. É quando essa raiva se volta para dentro que precisamos de nos preocupar. Mas vais precisar de ajuda para canalizá-la de forma produtiva. A curandeira falou contigo sobre o ritual de integração? Acenei com a cabeça. Ela mencionou, mas disse que é perigoso. Que se a minha loba estiver muito longe, o ritual pode matar-te. Lyra concluiu sem rodeios. Sim, ou torná-la permanentemente selvagem. Mas a alternativa é viver num estado constante de guerra interna, o que também a matará, só que mais lentamente. Precisa de fazer uma escolha em breve, Solara. Quanto mais esperar, mais forte ela fica e mais difícil será alcançá-la. Olhei para o meu Ri e vi que ele já estava a observar-me com aqueles olhos cheios de culpa. O que acha que devo fazer? Ele pareceu surpreendido com a minha pergunta. Acho que passaste 6 anos sem poder fazer escolhas. Não vou fazer outra por ti, por mais que queira manter-te em segurança. Essa decisão é tua. Era a resposta certa. A única resposta, na verdade, mas parte de mim queria que ele simplesmente me dissesse o que fazer para tirar o peso dessa escolha impossível dos meus ombros. Vou fazer o ritual, ouvi-me dizer. Não posso continuar a viver assim. Mesmo que isso me mate,
Pelo menos terei tentado ser inteira novamente. Ma fez um som como se tivesse levado um soco. Mas ele não discutiu, apenas acenou com a cabeça com o maxilar apertado e as mãos cerradas ao lado do corpo. Então vamos nos preparar, disse Lyra. O ritual precisa acontecer durante a lua cheia para ter o máximo efeito. Isso nos dá 5 dias. Vou trabalhar com o teu curandeiro para preparar tudo. 5 dias. 5 dias até eu recuperar o meu lobo ou me perder completamente. Parecia tempo demais e, ao mesmo tempo, não era suficiente. Miri começou a cortejar-me no segundo dia. No início, não percebi. Achei que ele estava apenas a ser gentil quando me trouxe o pequeno almoço. Comida de verdade, não as sobras com que eu me alimentava há anos. Achei que ele estava apenas sendo meticuloso quando verificou pessoalmente as fechaduras da minha porta e as proteções ao redor do meu quarto. Achei que ele estava apenas sendo um bom alfa quando ficou sentado do lado de fora do meu quarto, por horas. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir a sua presença através da porta, mas longe o suficiente para que eu não me sentisse presa. Foram os livros que me fizeram perceber. Ele me trouxe uma pilha deles no terceiro dia. Romances, não as histórias enfadonhas que me permitiam ler antes. Romance, aventura e fantasia. Histórias sobre mulheres que se salvaram e encontraram o amor no processo. Reparei que não tens muitos pertences pessoais, disse ele, colocando-os cuidadosamente na pequena prateleira ao lado do meu saco-cama. Achei que talvez gostasses de algo para passar o tempo enquanto te recuperas. Obrigada. Fiquei emocionada com a simples gentileza dele. Sara. Ele se agachou para ficarmos no mesmo nível, tomando cuidado para manter distância entre nós. Preciso que compreendas uma coisa. Sei que o vínculo de companheirismo significa que devemos ficar juntos. Sei que o destino decidiu isso por nós, mas também sei que passaste 6 anos sem poder fazer as tuas escolhas. Então, quero deixar claro, o vínculo não te obriga a nada. Não para mim, não para esta alcateia. Se quiseres rejeitá-la, rejeita-me e vai-te embora. Podes fazê-lo. Não te impedirei. Olhei para ele chocada. Deixarias-me ir? Eu odiaria isso, admitiu ele. O meu lobo provavelmente enlouqueceria. Mas sim, a tua liberdade, a tua escolha, isso é mais importante do que o que eu quero. Ganhaste o direito de decidir o teu próprio futuro. Algo no meu peito se partiu com essas palavras, com a sinceridade nos seus olhos. Este homem, este alfa que podia comandar qualquer um, tomar tudo o que quisesse, estava a oferecer-me a única coisa que eu pensava ter perdido para sempre. A escolha. Não vou a lado nenhum, sussurrei. Ainda não. Ainda não sei o que quero, mas gostaria de descobrir sem a pressão de ter de decidir imediatamente. O alívio inundou a sua expressão. Leva todo o tempo que precisares, anos, se necessário. Eu também não vou a lugar nenhum. Depois que ele saiu, peguei o primeiro livro da pilha. Era um romance. Talvez previsível, mas a heroína na capa parecia feroz e indomável, e algo nisso me atraiu. Li até meus olhos arderem de cansaço e, pela primeira vez em 6 anos, adormeci sem sonhar com sangue. Os pesadelos voltaram no quarto dia. Acordei a gritar, enredada no meu cobertor, com as minhas cicatrizes a arder, como se tivessem sido feitas recentemente. O meu lobo estava lá, na minha mente. Não mais uma presença distante, mas uma força avassaladora. E ela estava a mostrar-me coisas, memórias que eu tentara enterrar, dor que tentara esquecer. Cada ritual, cada corte, cada momento de agonia impotente enquanto Sarafene roubava pedaços da minha alma. Não, eu ofeguei, pressionando as mãos contra a cabeça. Não, por favor, eu não consigo. A porta se abriu com um estrondo. Maelrich estava ali, vestindo apenas calças de dormir. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos frenéticos. Salara, não me toque. As palavras saíram como um rosnado. Não era a minha voz, mas a do meu lobo usando a minha boca. Não ouse nos tocar. Ele congelou com as mãos levantadas, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos. Tudo bem, não vou tocar. Mas estou aqui e não vou embora. Está a ouvir? Não está sozinha. O meu lobo se enfureceu com a presença dele, com a audácia dele de ficar ali parado, parecendo preocupado, quando ele nos abandonou. Quando ele a escolheu. Quando ele nos deixou sofrer. Ele não sabia, eu disse em voz alta, discutindo comigo mesma. Com ela. Ele foi enganado. Não foi culpa dele. Mentiroso,
gritou o meu lobo. Ele deveria saber. Ele deveria ter sentido a nossa presença. Eu deveria ter sentido. Milake concordou baixinho. Ele se abaixou para se sentar logo na entrada, tornando-se menor, menos ameaçador. Você tem razão em estar zangada. Eu falhei com vocês dois. Falhei em protegê-los quando esse era o meu dever mais básico como seu companheiro. O reconhecimento pareceu surpreender a minha loba. Ela hesitou, a sua raiva vacilando por um momento. Não posso desfazer o que aconteceu, continuou Melrick, com a voz baixa e firme. Não posso devolver-te esses 6 anos, mas posso prometer-te isto. Passarei todos os dias do resto da minha vida a garantir que nunca mais te sintas tão impotente. Eu protegerei-te, vou lutar por ti, e se quiseres vingança, se precisares de sangue, vou ajudar-te a obtê-lo. A minha loba estava a ouvir agora. A sua atenção fixava-se nele com uma intensidade que me dava dor de cabeça. Mas agora, disse Melridge, a tua metade humana precisa de dormir. Ela precisa de sarar. E tu atacá-la por dentro não está a ajudar nenhum dos dois. Por isso, peço-te, loba, dá-lhe paz, só por esta noite. E amanhã, começaremos a trabalhar para tornar vocês duas mais fortes juntas. Sentia a minha loba considerar as palavras dele. Sentia ponderá-las contra a sua raiva, a sua dor, a sua necessidade desesperada de fazer alguém pagar pelo que tinha sido feito a nós. E então, lentamente, relutante, ela recuou. Não de volta ao silêncio. Eu não achava que ela voltaria a ficar em silêncio, mas de volta a um espaço onde eu pudesse respirar, onde pudesse pensar. Encostei-me à parede, exausta. Como é que fizeste isso? Não fui eu. Foste tu. Milry sorriu ligeiramente. Ela faz parte de ti, Solara. Quando estiveres pronta para parar de lutar contra ela e começares a trabalhar com ela, é aí que a verdadeira cura começa. Ela quer sangue, disse baixinho. Ela quer destruir a Sarafene. Eu sei, eu também. A sua expressão endureceu. E talvez quando estiveres mais forte, nós deixemos que ela o tenha. Mas, neste momento, Sarafene está trancada numa cela com proteções suficientes para conter um demônio. Ela não vai a lado nenhum. O teu lobo precisa de se concentrar na cura, não na vingança. O que vai acontecer com ela? Com Sarafene? Os olhos de Mrit ficaram frios. Ela violou a lei sagrada, torturou a minha companheira, roubou 6 anos das nossas vidas. Ela será executada publicamente. Como um exemplo do que acontece quando alguém tenta manipular o vínculo de companheirismo. Eu deveria ter sentido satisfação com isso. Deveria ter sentido alegria ao pensar que ela pagaria pelo que fez. Mas tudo o que senti foi um vazio. Matar Sarafene não me devolveria aqueles anos. Não apagaria as cicatrizes. Não tornaria a minha loba inteira novamente. Quero estar lá. Ouvi-me dizer quando isso acontecer. Quero ver. Tens a certeza? Preciso de encerrar este capítulo. Preciso de ver que ela não pode mais me magoar. Milry estudou-me por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Então estarás lá, na primeira fila. E se quiseres ser tua... Não, interrompi-o. Não quero o sangue dela nas minhas mãos. Só quero ver a cara dela quando perceber que perdeu. Que tudo o que fez, toda a dor que causou foi em vão. Quero que ela saiba que sobrevivemos a ela. Um orgulho feroz iluminou os olhos do meu Elrich. És mais forte do que pensas. Não me sinto forte. Estás aqui. Estás a respirar. Sobreviveste a 6 anos de tortura que teriam matado a maioria dos lobos em meses. Isso é força, Solara. Mesmo que ainda não consigas ver. Eu queria acreditar nele. Parte de mim acreditava nele. Mas outra parte, a parte que ainda se assustava com ruídos altos, que ainda esperava dor sempre que alguém se aproximava demasiado. Essa parte sabia que eu estava quebrada de maneiras que talvez nunca fossem totalmente curadas. Vais ficar? Perguntei, odiando o quão fraca a minha voz soava. Só até eu adormecer. Ficarei o tempo que precisares. Ele acomodou-se mais confortavelmente contra a moldura da porta. Dorme, pequena companheira. Eu ficarei de vigia. Deitei-me novamente, puxando o cobertor para perto de mim e fechei os olhos. E com a presença constante e sólida de Malry por perto, com o meu lobo finalmente calmo na minha mente, adormeci sem sonhos. A lua cheia surgiu no 5º dia, enorme, prateada e bela.
Fiquei no círculo ritual que o curandeiro e Lira tinham preparado, um padrão complexo de ervas, cristais e símbolos que eu não compreendia, mas que sentia vibrando com poder. Mael esperava fora do círculo com o resto da matilha perto o suficiente para intervir se algo desse errado, mas longe o suficiente para que a sua presença não interferisse na magia. "Estás pronta?" perguntou a curandeira. Eu não estava apavorada, mas acenei com a cabeça mesmo assim, porque isso era necessário, porque eu não podia continuar vivendo nesse estado fragmentado. "Assim que começarmos, entrarás em transe", explicou Lira. "Estarás consciente, mas existirás principalmente na tua mente, no espaço onde a tua loba vive. Precisas de encontrá-la, falar com ela, fazer com que ela entenda que vocês não são inimigas. Se conseguires fundir a tua consciência com a dela, se conseguires aceitar a raiva e a dor dela como parte de ti, a integração estará completa. E se eu não conseguir, então tiramos-te de lá e tentamos novamente mais tarde." Mas os olhos de Solar Alira estavam sérios. Não haverá muitas oportunidades para isso. Cada tentativa falhada tornará a tua loba mais resistente, mais selvagem. Isto precisa de funcionar esta noite, se possível. "Vai funcionar", disse eu com mais confiança do que sentia. A curandeira começou a entoar palavras baixas e rítmicas na língua antiga que fizeram os meus ossos vibrar. Lira juntou-se a ela, as suas vozes entrelaçando-se, e o poder no círculo começou a aumentar. O mundo ficou nebuloso, distante. Eu ainda estava de pé, ainda fisicamente presente, mas a minha consciência estava a puxar para dentro, caindo nos espaços escuros da minha própria mente. E lá, na escuridão, encontrei-a, a minha loba. Ela era magnífica, enorme e prateada e absolutamente selvagem, os seus olhos brilhando com 6 anos de raiva acumulada. Cicatrizes cruzavam o seu corpo, imagens espelhadas das minhas. Feridas fantasmas que a marcavam tão claramente quanto marcavam a minha carne. Quando ela me viu, rosnou, os lábios afastando-se dos dentes que poderiam rasgar ossos. "Não estou aqui para lutar contra ti", disse eu, mantendo a voz calma, mesmo com o coração a bater forte. "Estou aqui para ajudar." "Não quero ajuda." Ela lançou-se sobre mim e eu mal consegui desviar-me, os dentes dela fechando-se a centímetros da minha garganta. "Tu deixaste-me. Tu prendeste-me." "Eu não", protestei. "Foi a Sarafene. Ela drogou-nos, suprimiu-te, fez com que eu não pudesse sentir-te." "Desculpas." Ela rodeou-me, predatória, à procura de uma abertura. "Tu eras fraca. Tu deixaste-a magoar-nos." Sim. A admissão fez com que ela parasse. Sim, eu era fraca. Deixei-a magoar-nos porque não sabia como lutar. Porque acreditava que merecia. Porque pensava que estavas morta e que não valia a pena sobreviver. Devias ter lutado na mesma. Tens razão. Devia ter lutado. Devia ter lutado mais. Devia ter sido mais forte. Devia ter encontrado uma maneira de chegar até ti. Lágrimas corriam pelo meu rosto agora. Ou talvez fosse apenas a minha projeção mental a chorar. Não sabia dizer. Mas não o fiz. Desisti. E peço desculpa. Peço imensa desculpa. A minha loba olhou para mim, com a sua raiva a cintilar, a confusão a surgir. Tinhas razão em estar zangada, continuei. Tinhas razão em ficar furiosa. Tudo o que estás a sentir, toda essa fúria, dor e traição é válido, é justificado. E não te estou a pedir para esqueceres. Estou a pedir que partilhes isso comigo. Que me deixes sentir o que sentes para que possamos carregar isso juntos, em vez de tu carregares sozinha. Mas por que a minha loba iria querer partilhar com alguém tão fraco como eu? Alguém que nos deixou sofrer por tanto tempo. Como se lesse os meus pensamentos, ela rosnou novamente. Tu és fraco. Eu era, concordei. Mas estou a aprender a ser forte, e não consigo fazer isso sem ti. Devíamos ser um só ser, uma só consciência. Em vez disso, fomos separados. Mas não tem de continuar assim. Podemos curar-nos juntos, juntos, repetiu ela zombeteiramente. Juntos não adiantou nada antes, porque não estávamos realmente juntos. Tu estavas preso e eu tropeçava pela vida meio cega. Mas olha, gesticulei para o espaço à nossa volta, para o poder do círculo ritual que fazia a escuridão brilhar. Olha para o que mudou. Estamos livres. Sarafene não pode mais nos magoar.
O nosso companheiro sabe que existimos. Toda a matilha sabe o que foi feito a nós. Temos a chance de sermos inteiros novamente. Não jogue isso fora porque está zangada comigo. Ela baixou a cabeça. Um nó na garganta que revelava uma dor tão profunda que não tinha palavras. Dei um passo à frente, depois outro. A minha loba observou-me a aproximar-me, tensa, pronta para fugir ou atacar, mas não se mexeu. Sei que estás a sofrer, sussurrei. Sei que estás com medo. Sei que viste tudo o que nos aconteceu e não pudeste fazer nada para impedir. E essa impotência partiu algo em ti. Mas já não estás impotente, nenhum de nós está. Estendi a mão lentamente, com cuidado, e coloquei-a na sua cabeça marcada por cicatrizes. No momento em que nos tocamos, as suas memórias inundaram-me. Senti tudo o que ela sentira. O terror quando a poção supressora a aprisionou. A agonia de cada ritual de entalhe. A dor que ela sentira, mas não podia gritar. A raiva quando sentiu o meu ribi e não conseguiu alcançá-lo. Não conseguiu fazê-lo entender. O desespero quando pensou que morreríamos sozinhos e esquecidos. E por baixo de tudo isso, o amor desesperado e feroz que ela tinha por mim, a sua metade humana, a outra parte da sua alma. Ela estava zangada porque estava impotente para me proteger. Ela ficou selvagem porque todo o seu propósito, de nos manter seguros, de nos tornar fortes, lhe foi roubado. Desculpa, solucei, envolvendo os meus braços à volta do seu pescoço. Lamento muito que tenhas passado por isso sozinha. Mas já não estás sozinha. Estou aqui. Estou a ouvir. E prometo-te, juro por tudo o que sou, que nunca mais deixarei ninguém magoar-nos assim. Ela emitiu um som entre um gemido e um rosnado. E então ela empurrou-me de volta, para dentro da minha mente. E desta vez eu não resisti. Abri-me completamente. Deixei a sua raiva, dor e amor invadirem-me. Aceitei tudo como meu, como nosso. E então nós fundimos-nos, as nossas consciências misturaram-se. Duas metades finalmente tornando-se uma só. O poder que surgiu através de mim era avassalador. Senti o meu corpo mudar, transformar-se, os ossos reestruturarem-se e o pelo brotar. Mas não estava a perder-me para o lobo. Estava a tornar-me ela, a tornar-nos nós. Quando abri os olhos, todos os quatro, físicos e mentais, estava de pé no círculo ritual na minha forma de lobo. Mas não era o pequeno e insignificante lobo ômega que era antes da supressão. Eu era enorme, quase tão grande quanto um alfa. A minha pele era prateada com listras pretas que formavam padrões. Padrões que pareciam suspeitosamente com as cicatrizes no meu corpo humano. As minhas cicatrizes tinham se tornado as minhas marcas. A minha dor tinha se tornado o meu poder. Levantei a cabeça e uivei longa e triunfalmente. E a matilha uivou de volta, um coro de celebração que abalou o próprio ar. Através do vínculo da alcateia, sentia a alegria de Melik, o seu orgulho, o seu amor avassalador. E pela primeira vez em 6 anos, senti o mesmo. Senti o vínculo de companheirismo encaixar-se completamente. Senti a justeza disso ressoar em cada célula do meu corpo. Companheira, ronronou o meu lobo. A voz dela finalmente era a minha voz. Os pensamentos dela eram os meus pensamentos. Nossos. Sim, nossos. Voltei à forma humana, com a mesma facilidade com que respiro, e me vi nos braços do meu Elrich antes mesmo de me solidificar completamente. Ele estava a abraçar-me com tanta força que mal conseguia respirar. O rosto dele estava enterrado no meu cabelo e eu podia senti-lo a tremer. Eu senti, ele sussurrou. Quando vocês se fundiram, senti o vínculo se completar. Solara, você é tão poderosa. Você está completa. Eu terminei. Finalmente estou completa. Ele afastou-se o suficiente para me olhar e a expressão em seu rosto dizia tudo. Orgulho, amor, admiração, desejo e aquela culpa sempre presente que eu estava começando a achar que nunca desapareceria completamente. Eu não te mereço, disse ele com aspereza. Não cabe a ti decidir isso. Segurei seu rosto com as mãos, maravilhada com o quão natural o toque parecia. Quão certo. Eu decido o que mereço. E acho que talvez eu mereça um companheiro que me olhe como se eu fosse a coisa mais importante do mundo dele. Tu és, ele disse imediatamente. Tu és a coisa mais importante do meu mundo. De qualquer mundo. E então ele me beijou. Foi gentil, reverente,
pedindo permissão a cada movimento. E quando eu o beijei de volta, quando despejei 6 anos de saudade, dor e esperança naquele único contato, senti a ligação entre nós se acender. Era assim que deveria ser. Era isso que Sarafene nos tinha roubado. Mas agora tínhamos isso de volta. Tínhamos um ao outro. E nada jamais nos tiraria isso novamente. A execução de Sarafene foi realizada 3 dias depois. Depois de ter tempo para me recuperar totalmente e integrar a força do meu lobo, toda a alcateia se reuniu no pátio principal, silenciosa e solene. Não era uma celebração. Era um acerto de contas. Eu estava ao lado do meu Elrich na frente, e a mão dele firmemente entrelaçada na minha, a presença dele uma âncora sólida. Eu precisava dessa âncora porque, apesar de tudo, apesar da fúria do meu lobo e do meu próprio desejo de encerramento, eu percebi que estava a tremer. Sarafene foi trazida acorrentada, correntes de ferro que queimavam a pele dela e suprimiam qualquer magia que ela pudesse tentar usar. Ela não se parecia em nada com a aluna perfeita que me atormentou durante anos. O cabelo dela estava emaranhado, o rosto magro, os olhos selvagens de medo. Quando ela me viu, realmente me viu ali ao lado do meu, parecendo saudável, forte e inteiro. Algo na expressão dela se quebrou. Deveria ter sido eu, ela sussurrou, e eu mal conseguia ouvi-la por causa dos batimentos do meu próprio coração. Eu fiz tudo certo. Eu era perfeita. Eu era forte. Por que não fui suficiente? Parte de mim queria sentir pena dela. Parte de mim reconhecia a mulher quebrada e desesperada que tinha sido tão consumida pela sua própria inadequação que destruiu vidas tentando provar o seu valor. Mas o meu lobo não tinha piedade. E eu também não, percebi. Tu nunca serias suficiente, eu disse claramente em voz alta, certificando-me de que ela ouvisse cada palavra. Não porque tu eras fraca, mas porque tu eras cruel. Porque pegaste em algo sagrado e transformaste-o numa arma. Porque em vez de trabalhar para ganhar o teu lugar, tentaste roubar o meu. É por isso que falhaste, Sarafene. Não porque a natureza te negou, porque te negaste a ti própria através das tuas próprias escolhas. Ela começou a chorar. Depois, soluços profundos que abalavam todo o seu corpo. Eu amava-o, e ele nunca sequer me viu. O amor não justifica a tortura, disse a mãe friamente. O amor não justifica 6 anos de escravidão mágica. Tu não me amavas, Sarafene. Tu amavas a ideia do que ter me faria de ti. Há uma diferença. O carrasco da matilha deu um passo à frente e os soluços de Sarafene transformaram-se em gritos. Implora por misericórdia que caíram em ouvidos que já tinham ouvido demais, perdoado demais. Eu não desviei o olhar. Prometi a mim mesma que não o faria. Assisti enquanto a justiça era feita. Enquanto a mulher que roubou a minha vida pagava o preço máximo pelos seus crimes. E quando tudo acabou, quando o corpo dela ficou imóvel e silencioso, não senti triunfo. Só senti cansaço. Está feito, disse Milry baixinho, passando o braço pelos meus ombros. Finalmente está feito. Sim, concordei. Está feito. Saímos juntos, deixando para trás o pátio e o seu trabalho sombrio. Haveria assuntos da alcateia para tratar, especialistas em magia para consultar. Tantas preocupações práticas que vinham com desfazer 6 anos de feitiços complexos, mas, por enquanto, apenas saímos da casa da alcateia, atravessamos os jardins, até um local tranquilo com vista para a floresta, onde a lua estava a começar a nascer. O que acontece agora? Perguntei. Merrick ponderou a pergunta. O que quiseres. Agora és a luna desta alcateia, a verdadeira luna. Isso traz responsabilidades, se quiseres, mas não é obrigatório. Podes optar por viver uma vida tranquila, longe da política da alcateia. Podes optar por sair completamente. A escolha é tua. Pensei sobre isso, sobre como queria que a minha vida fosse agora que finalmente tinha a liberdade de decidir. Acho que quero ajudar outros lobos que passaram pelo que eu passei. Quero criar proteções, sistemas que tornem mais difícil que esse tipo de abuso aconteça. Quero transformar a minha dor em propósito. O orgulho brilhou nos olhos do meu Elrich. Isso é incrivelmente nobre. É incrivelmente egoísta, corrijo. Preciso saber que o que sobrevivi significou algo, que pode ajudar a impedir que outra pessoa passe pelo mesmo. Isso não é nobre. É apenas sobrevivência de uma forma diferente. Então vamos construir isso juntos, prometeu ele. Um novo sistema,
novas leis, uma nova forma de proteger os membros da matilha daqueles que abusariam do poder. Juntos, repeti. E a palavra parecia certa. Parecia uma promessa, uma oração e um novo começo, tudo ao mesmo tempo. Ficamos ali enquanto a lua subia, pintando tudo com uma luz prateada. E quando olhei para os meus braços, para as cicatrizes que já não ardiam, mas ainda eram visíveis, senti o meu lobo mexer-se contente na minha mente. Elas já não doem, disse eu, traçando os padrões com um dedo. As cicatrizes agora são apenas marcas, lembranças do que sobrevivemos. Transformaste a tua dor em poder, disse Miley, a sua mão cobrindo a minha. É isso que te torna extraordinária, Solara. Não o facto de teres sobrevivido, mas como sobreviveste. Pegaste em tudo o que ela tentou usar para te quebrar e transformaste em força. Inclinei-me para ele, sentindo o vínculo de companheirismo vibrar entre nós, quente, certo e real. Temos muito trabalho pela frente. Temos mesmo, concordou ele. Curar, reconstruir, descobrir como ser companheiros quando mal nos conhecemos além do trauma e da crise. Parece exaustivo. Será? Ele deu-me um beijo no topo da minha cabeça. Mas acho que podemos lidar com isso. Já sobrevivemos ao pior. Tudo o resto são apenas detalhes. Sorri apesar de mim mesma. Apenas detalhes. Gosto disso. Além disso, ele continuou, com um toque de humor na voz. Tenho cerca de 6 anos de namoro para recuperar. Pretendo ser muito meticuloso nisso. Meticuloso? Insuportavelmente meticuloso. Estou a falar de flores todos os dias. Poesia. Poesia terrível que eu mesmo escreverei. Serenatas debaixo da tua janela, o tratamento romântico completo. Eu ri, o som me surpreendendo com sua autenticidade. Quando foi a última vez que eu ri? Ri de verdade, sem medo ou dor, colorindo o som. Acho que gostaria disso, admiti, especialmente a poesia terrível. Então considere feito. Ele me puxou para mais perto, seus braços envolvendo-me completamente, e eu me deixei afundar no abraço. Deixei-me sentir segura. Deixei-me acreditar que talvez, possivelmente, eu merecesse essa felicidade. A minha loba rugiu em concordância na minha mente, satisfeita pela primeira vez em 6 anos. Ficamos ali enquanto a noite se aprofundava. Duas almas quebradas que, de alguma forma, tinham encontrado o caminho de volta uma para a outra. Tínhamos cicatrizes, ambos. Tínhamos traumas que levariam anos para serem totalmente processados. Tínhamos uma alcateia para reconstruir e um futuro para forjar a partir das cinzas do que nos tinha sido roubado. Mas também tínhamos um ao outro. Tínhamos tempo e tínhamos esperança. E ali, à luz da lua, com os braços da minha companheira à minha volta e a minha loba finalmente em paz, percebi algo que me deixou sem fôlego. Eu estava livre, verdadeiramente livre. As cicatrizes no meu corpo já não doíam. As cicatrizes na minha alma estavam a começar a sarar. E o futuro que se estendia diante de mim era meu para moldar como quisesse. Era assustador. Era avassalador. Era tudo o que eu pensava ter perdido para sempre. Obrigada, sussurrei. Marley afastou-se para me olhar confuso. Pelo quê? Por me ver, disse simplesmente. Por ver as cicatrizes e ficar selvagem em vez de desviar o olhar. Por romper o encanto e me encontrar quando eu tinha desistido de ser encontrada. Por me devolver a minha escolha, a minha voz, a minha vida. Os seus olhos ficaram suspeitosamente brilhantes. Salara, foste tu que fizeste isso. Eu apenas finalmente comecei a prestar atenção. Obrigada por sempre prestares atenção. Ele prometeu. Pelo resto das nossas vidas, sempre prestarei atenção, sempre te verei, sempre te escolherei. O vínculo de companheirismo brilhou entre nós, selando a promessa, tornando-a mais do que palavras, tornando-a verdade, magia, destino. Levantei-me na ponta dos pés e beijei-o, colocando tudo o que não conseguia dizer nesse contacto. Gratidão e esperança e o início hesitante de algo que poderia eventualmente tornar-se amor. Tínhamos tempo para o amor, tempo para a cura, tempo para construir uma vida juntos que não fosse definida pelo que nos tinha sido tirado, mas pelo que escolhíamos criar. A lua subiu mais alto, banhando-nos em luz, e em algum lugar distante ouvi lobos a uivar, a alcateia a celebrar a sua verdadeira luna, os seus alfas a encontrarem a sua companheira.
O fim de um engano que os tinha envenenado a todos. O meu lobo uivou de volta. Alegria, poder e certeza absoluta a ressoar em cada nota. Estávamos em casa. Estávamos completos. Estávamos finalmente livres. E as cicatrizes que antes eram marcas da minha ruptura tornaram-se símbolos da minha força. Uma lembrança de que eu tinha sobrevivido ao insuportável, suportado o insuportável e saído do outro lado não apenas intacta, mas transformada. Eu era Solara, a verdadeira Luna da Alcateia Silvermane, e a minha história estava apenas a começar. Fim. Olá a todos, aqui é a Atala. Antes de irem, tenho uma notícia incrível para compartilhar. Graças a apoiadores maravilhosos como vocês, este canal cresceu muito rápido e agora temos uma maneira totalmente nova de vocês se tornarem uma parte ainda mais importante da nossa matilha. Assinaturas do YouTube. Não se trata apenas de apoiar o canal. Trata-se de desbloquear um nível totalmente novo de narrativa. Como membro, vocês receberão emblemas e emojis exclusivos para mostrar o vosso apoio, acesso antecipado a todos os novos audiolivros antes de qualquer outra pessoa. E o que mais me entusiasma, The Moonlight Chronicles, uma série exclusiva de muitos audiolivros, contos de desgosto, paixão e laços que não podem ser quebrados. Estas são as Moonlit Chronicles, uma série comovente disponível apenas para os membros deste grupo. Uma nova história lançada todos os fins de semana só para ti. Se adoras perder-te nessas histórias e queres ajudar-me a criar ainda mais, clica no botão Juntar-se abaixo do vídeo para ver todos os diferentes níveis e vantagens. Cada membro significa muito para mim. Obrigado por considerares fazer parte disso.